A creche municipal Maria Bernadette Abreu convida você a viajar no tempo através da sequência didática junina. Estação Favo de Mel, os vagões da educação infantil no caminho do saber. Vamos agora fazer uma viagem histórica sobre a Estrada de Ferro de Nazaré? Vocês sabiam que aqui na nossa cidade de Ubaíra nem sempre foi assim? Há muito tempo atrás, lá na época que a vovó ainda era criança, o trem passava aqui na estação. Esse trem carregava feijão, café, milho e transportava os passageiros, pois ainda não havia carros e ônibus por aqui. Vamos agora ver algumas fotos desse tempo? Vocês viram como era muito diferente a nossa cidade? Vamos ouvir um depoimento de uma pessoa que amava esperar o trem na estação quando ela era criança. A memória que eu tenho do trem de ferro aqui em Ubaíra era que ele saía de São Roque do Paraguaçu. O pessoal que vinha de Salvador vinha de trem e desembarcava em São Roque e pegava o trem e vinha para cá. Ele chegava, passava na cidade do Vale do Jequitinhonha e até Jequié. E nesse intervalo, eu fui criada com a família aqui de Ubaíra, a família de Brício Galrão, e eram 3 vezes na semana eu tinha que pegar o jornal vinha pelo trem, e tinha um senhorzinho, um árabe que trazia o jornal, eu me dava com ele, eu era bem nova, e eu ia pegar o jornal correndo. Quando o trem partia, o pessoal, eu morava perto aqui no centro, o pessoal gritava, quem ia viajar, o trem partiu de Jaguaritu, aqui um lugar para baixo, entre Mutuípe e Jiquiriçá, que é Jaguaritu. E aí o pessoal subia correndo, inclusive eu, para pegar o jornal. Aí eu pegava, subia, o senhorzinho, Pedro Mansur, o nome dele, entregava o jornal e eu voltava. O pessoal saltava, todo mundo ia para suas casas e assim era a rotina desse trem. E outra coisa que eu me lembro muito, era quando geralmente uma pessoa ia embora, geralmente eram jovens, que iam embora para São Paulo, procurar melhorar de vida em outras cidades maiores, a principal era São Paulo. E aí quando eles iam, quando eles tinham namorada, a família ia, as duas famílias do rapaz e da moça, pedia ao maquinista já tinha um apito especial para apitar na hora da partida de alguém. E aí, quando a pessoa entrava, que o trem ia saindo, ia subindo, no caso, né, para outra cidade, Jequié, Jaguaquara, Itaquara, Jequié. E aí era muito choro, havia muito choro, porque as famílias ficavam dando adeus. E o trem sumia e entrava no corte, que é aqui na casa, hoje a antiga secretaria, ali era um corte muito alto, que o trem entrava ali, saía aqui na areia de cima, na linha, e fazia o curso dele, até o Jequié. Que legal, né? A Estrada de Ferro de Nazaré foi aberta em 1880. E como a Bahia estava no auge da produção de café, o trem passou a escoar toda a produção cafeeira. Vamos agora ouvir mais um depoimento da ilustre professora, que também conheceu o trem. Estamos com a professora Maria de Jesus, que nasceu em 19 de maio de 1942, e com Antônio Bastos, conhecido como Tom Sereia, que nasceu a 19 de outubro de 1948. Ambos vão contar um pouquinho pra gente das memórias que eles trazem sobre o trem de ferro. Trem de ferro, que eu me lembrei que eu era molecote, chegava aqui, a gente ficava
aguardando o trem chegar na estação. Quando chegava na estação, juntava eu e uma turma que tinha, era Azusa do promotor, era Cândida, era uma turma, e a gente ia até o Mucuri para pegar a melancia. E quando chegava no Mucuri, aproveitava a hora que o trem parava ali para se abastecer com água. Aí pronto, depois a gente ficava aguardando o outro que descia e voltava de novo. E aquilo ali a gente passava o tempo todo fazendo aquela onda. E chegava, a gente já ficava aguardando mesmo o trem chegar. Na hora que chegava já estava todo mundo em dias para pegar o trem. Além do trem de ferro, tinha um instrumento menor que era chamado de Tróleo. O trole, o que acontecia com ele? O tróleo, quando ele saía daqui, por exemplo, ele ia para Jiquiriçá, aí tinha que ligar para lá, para Jiquiriçá, para saber se estava vindo o trem, para dar tempo de chegar em Jiquiriçá. Como se desse tempo, ele partia, se não desse, ele aguardava o trem chegar. E como era o trole? O tróleo era tipo uma galeota. E aí juntava assim, era 4 garimpeiros que pegavam esse tróleo, e o garimpeiro era para estar fiscalizando a linha, onde tivesse um trio podre que chamava dormente. Aí tirava aqueles trios, tirava aqueles touros e aí trocava, já tinha um lugar certo. 2 metros a galeota. Era 2 metros, carregava umas 4 pessoas no tróleo. E era gostoso, a gente ficava doido que o trem chegava, quando a gente estava assim, já quando ele apitava era Tinha um trem que era o rápido, carregava, era passageiro, era para carregar a gente. E o carga era para carregar a madeira. E tinha um mochila. O mochila também carregava mercadoria. Carregava muita gente humilde. E as pessoas humildes viajavam mais na mochila, né? Que era mais barato a passagem. Porque tinha um mochila, o rápido. Razoável. E o trem de... O rápido falavam que era o trem, o rápido era o verde, não era? Era o verde, que esse carregava mais pessoas importantes, né? Tinha a classe de carregar o mais importante, que era a primeira, segunda, tinha a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a sexta, era 8 ou era 10 classes que tinha. E saía tudo cheio. A gente dizia que às vezes já ia em classes que não eram as últimas, não. Acho que é porque a gente era criança, a mãe levava a gente até Mutuípe, levava até Laje. A primeira viagem que eu fui foi quando o seu Vicente Miguel, que tinha um jipe aqui, eu era a única pessoa que tinha um jipe aqui em Bahia. Com a desativação da Estrada de Ferro de 1969 a 1970, a economia no Vale do Jiquiriçá entrou em declínio por não poder assoar sua produção através da ferrovia. Eu vou falar sobre a Estrada de Ferro de Nazaré, que foi um dos importantes meios de transporte que nós tínhamos aqui no Vale do Jiquiriçá. Mas não era somente no Vale, era também de toda a região que vai de São Roque, próximo no Oceano Atlântico, até a cidade de Jequié, Bahia. Essa estrada de ferro foi construída por etapas, então não foi construída tudo de uma vez só. Então na década de 20 ela ficou pronta e teve a estação da Estrada de Ferro de Nazaré de Ubaíra, a sua inauguração por volta de 1926. Quando eu nasci, em 1949, a Estrada de Ferro estava operando em toda essa região. Quando nós íamos para Salvador, naquela época não existia a BR-101
nem a BR-116. Então nós íamos de trem até a cidade de São Roque, próximo à foz do rio Jiquiriçá, ainda no continente, e depois pegávamos um navio que fazia a travessia da região da ilha de Itaparica ali até Salvador, Porto de Salvador. E eu tive a oportunidade de viajar algumas vezes de trem, sozinho e também com meu pai. Sozinho eu fui algumas vezes a Mutuípe, eu ia a Jiquiriçá, e também na época ainda era menor de 13 anos, 14 anos. Então eu não podia ir mais distante. Mas aqui as cidades vizinhas, Santa Inês, às vezes eu ia passear. Eu ia num trem de manhã, passava o dia todo lá na cidade, passeando, e depois voltava para Ubaíra no trem da tarde. Nós tínhamos 2 trens. Tinha um trem azul, esverdeado, a pintura dele, das classes, e que nós chamávamos de Calango. Esse trem fazia o percurso também de São Roque a Jequié e vice-versa. Se não me engano, um dia ele descia de Jequié para São Roque e no dia seguinte ele subia de São Roque para Jequié. E no outro horário, nos outros 2 horários do dia, porque um passava aqui pela manhã para Jequié e o outro passava à tarde para São Roque, num horário em que os trens não coincidiam, os mesmos trens nos trilhos, né? Na estrada de ferro. E Ubaíra era a única cidade da região onde os trens faziam a baldeação. Tinha ali onde é a CEPLAC hoje, entre a CEPLAC, que é a antiga estação da estrada de ferro de Nazaré, e as construções do outro lado, que a gente hoje chama de Rua da Estação, tinha no chão uma abertura onde girava um equipamento que a máquina do trem entrava naquele lugar chamávamos de giramundo, e no giramundo ela estivesse com a frente para Jequié, na direção que sobe parede de cima, né, na direção de Jequié. Então, e ela teria que voltar daqui, então ela girava no sentido contrário, empurrada, que era leve, não era pesado, os homens empurravam, não tinha um mecanismo elétrico para girar, era girado na mão mesmo. Os funcionários da estrada de ferro empurravam ela girava ali, fazia um 180 graus de giro, e de a posição que estava para Jequié virava a posição para São Roque, Nazaré, e direção de quem vai para Salvador. E também aí ela se deslocava do giramundo até ali aquele corte onde para baixo do campo sintético do alto, ela ia chegar na linha principal do trem. Ela voltava através de uma mudança que se fazia com umas alavancas enormes que puxavam os trilhos, 2 trilhos de um lado para outro. E aí ela voltava agora e encostava no trem que estava estacionado aqui na estação da estrada de ferro. Assim fazia a baldeação. Algumas vezes também viajei com meu pai até São Roque, de São Roque a Salvador. Eu ainda tinha uns 7 anos de idade quando eu viajei pela primeira vez no trem de Ubaíra. E em outras 2 oportunidades eu viajei até Jequié com meu pai também. E fiquei conhecendo essas cidades que existiam, além de Santa Inês, Itaquara, Jaguaquara e até Jequié. Bom, no trem nós tínhamos restaurante, entendeu? E era um ambiente agradável, uma viagem, era muito legal, muito gostosa a viagem.
nós íamos sentados na janela e tínhamos uma vista muito bonita de todo o Vale do Jiquiriçá e de todas as regiões que nós passávamos. E foi assim que o trem deixou de existir, deixando memórias e muitas saudades.